Um corpo misterioso, sem documentos, sem identificação, em uma praia tranquila, sem nenhum sinal de violência aparente, e perceber que ninguém sabe quem ele é. Foi exatamente isso que aconteceu em 1º de dezembro de 1948, na pacata praia de Somerton, em Adelaide, Austrália. Um homem desconhecido foi encontrado deitado na areia, vestido de forma impecável, mas sem nenhum traço que revelasse sua identidade ou história. O caso rapidamente chamou atenção por ser diferente de qualquer investigação comum da época. As circunstâncias eram enigmáticas. Ninguém tinha visto o homem antes, e não havia relatos de desaparecimentos recentes que pudessem ajudá-lo a ser identificado. Tudo parecia indicar que estávamos diante de algo muito maior do que uma simples morte inexplicável. O clima de mistério começou ali mesmo, com perguntas que permanecem sem respostas até hoje. Quem era esse homem? Como ele morreu? E por que não havia pistas de sua vida? Esses elementos deram início a uma das investigações mais intrigantes da história criminal australiana, envolvendo códigos secretos, mensagens crípticas e uma ausência total de evidências que pudessem apontar um culpado ou uma causa de morte clara. Desde o primeiro instante, o homem de Somerton se tornou um símbolo do inexplicável, um caso que combina elementos de suspense, mistério e ciência forense. A busca por respostas começou naquele dia frio de dezembro e, mesmo décadas depois, continua a fascinar especialistas, historiadores e curiosos do mundo inteiro. Na manhã de 1º de dezembro de 1948, a tranquilidade da praia de Somerton foi interrompida por uma descoberta perturbadora. Um homem desconhecido foi encontrado deitado de costas na areia, com os braços estendidos ao longo do corpo, vestido de forma impecável, como se tivesse saído para um passeio qualquer. Mas algo estava errado. Ele não respirava, e nada indicava a causa de sua morte. O primeiro impacto foi para os curiosos e para as autoridades locais. Ao examinar o corpo, os policiais perceberam que não havia sinais de violência, ferimentos ou marcas externas. Nenhum golpe, nenhuma luta, nada que explicasse a morte repentina. Além disso, ele não carregava documentos, carteira ou qualquer objeto que pudesse ajudar a identificar quem era. Era como se aquele homem tivesse surgido do nada. Os detalhes aumentaram o mistério. Roupas de alta qualidade, aparência saudável e postura elegante, mas sem qualquer pista sobre sua identidade. Até a própria expressão do rosto era calma, quase serena, como se a morte tivesse sido silenciosa e misteriosa. A polícia iniciou a investigação imediatamente, entrevistando pessoas da região e vasculhando a praia em busca de testemunhas, mas ninguém havia visto nada. Era como se o homem simplesmente tivesse aparecido ali, e seu desaparecimento do mundo havia sido tão repentino quanto sua morte. Este descobrimento marcou o início de uma das investigações mais intrigantes da história australiana, deixando autoridades e especialistas perplexos diante de um caso que parecia desafiar qualquer explicação lógica. Desde aquele momento, cada detalhe se tornou crucial para tentar desvendar o enigma do homem de Somerton. Após a descoberta do corpo na praia de Somerton, as autoridades iniciaram uma investigação minuciosa. Médicos legistas examinaram o homem em busca de pistas sobre a causa da morte. Surpreendentemente, não encontraram ferimentos visíveis, marcas de luta ou sinais de trauma físico. Tudo indicava que ele havia morrido de forma silenciosa e inesperada, mas sem qualquer indício claro do que realmente ocorreu. A hipótese de envenenamento foi levantada de imediato. No entanto, os exames da época não conseguiram identificar nenhum tipo de toxina conhecida. Era como se a morte tivesse ocorrido de maneira invisível, sem deixar rastros químicos detectáveis pelos métodos laboratoriais disponíveis em 1940. A ausência de identidade complicava ainda mais a investigação. Nenhuma impressão digital correspondia a registros existentes, e os pertences do homem não revelavam nada. Sua carteira, documentos pessoais e até etiquetas de roupas não forneciam nenhuma pista. Isso levou as autoridades a considerá-lo um verdadeiro desconhecido, alguém que havia desaparecido do mundo sem deixar vestígios. Os policiais também entrevistaram moradores e comerciantes próximos, mas ninguém se lembrava de ter visto o homem antes. Cada pista parecia desaparecer no ar, aumentando o mistério em torno do caso. A investigação inicial destacou o quão incomum e intrigante era a situação. Um corpo perfeito, sem sinais de violência, e uma identidade impossível de determinar. Este início deixou claro que o caso do homem de Somerton não seria resolvido facilmente.
Cada detalhe, ou a falta dele, aumentava a sensação de enigma, preparando o terreno para as descobertas ainda mais misteriosas que surgiriam nos capítulos seguintes da investigação. Enquanto a investigação sobre o homem de Somerton avançava, algo inesperado aumentou ainda mais o mistério. Durante uma busca nos bolsos da roupa do homem, a polícia encontrou um pequeno pedaço de papel enrolado, cuidadosamente escondido. Nele estava escrito apenas a frase Tamanshud, que em persa significa acabado ou terminado. A descoberta desse papel levantou inúmeras perguntas. Seria uma pista deixada pelo próprio homem? Uma mensagem enigmática para alguém? Ou apenas um detalhe sem importância? A singularidade do achado chamou a atenção de investigadores e especialistas, que logo perceberam que aquela pequena frase poderia ter grande significado. Pouco tempo depois, o pedaço de papel foi rastreado até um livro de poesias, chamado Rubaiyat de Omar Khayyam. Curiosamente, o livro de onde o papel havia sido arrancado nunca foi localizado completamente. Essa conexão sugeria que o homem estava ligado ao livro de alguma forma, ou que alguém intencionalmente removeu a frase para deixar uma mensagem ou sinal de despedida. O livro, famoso por seus versos filosóficos e reflexivos, apenas intensificou o clima de mistério. Por que um homem desconhecido, encontrado morto na praia, carregaria um papel com uma frase retirada de uma obra literária tão específica? Esse detalhe parecia indicar planejamento, intenção ou até mesmo um segredo que jamais seria revelado. O papel Tamanshud transformou o caso de um mistério já intrigante em um enigma quase literário. Ele abriu espaço para teorias de espionagem, mensagens codificadas e conspirações, deixando investigadores, historiadores e o público perplexos diante da possibilidade de que aquele detalhe fosse a chave para entender a morte do homem, embora até hoje ninguém tenha conseguido decifrar seu real significado. O mistério do homem de Somerton ganhou uma nova dimensão quando os investigadores descobriram algo ainda mais intrigante no livro de poesias Rubaiyat de Omar Khayyam. Dentro do livro, escrito em uma página marginal, havia um código criptografado que ninguém conseguiu decifrar completamente até hoje. O código consistia em uma sequência de letras aparentemente sem sentido, organizada de maneira que sugeria intenção e cuidado. Pesquisadores e criptógrafos analisaram cada símbolo, tentando encontrar padrões, mensagens ocultas ou qualquer conexão com espionagem, comunicações secretas ou métodos de criptografia conhecidos. Apesar de várias tentativas ao longo das décadas, nenhum especialista conseguiu decifrar o código de forma conclusiva. Nem mesmo com o avanço da tecnologia e programas de análise de criptografia modernos foi possível encontrar um significado claro. A natureza do código sugere que ele poderia ser uma mensagem pessoal, uma senha ou até algo relacionado à espionagem, considerando o período histórico, logo após a Segunda Guerra Mundial. O código alimentou inúmeras teorias. Alguns acreditam que o homem de Somerton poderia ter sido um espião, carregando instruções codificadas que nunca chegaram a ser transmitidas. Outros sugerem que se tratava de uma anotação pessoal, um segredo que só ele entendia. Independentemente da interpretação, a existência do código tornou o caso ainda mais enigmático, mostrando que a morte do homem estava ligada a elementos que desafiam qualquer explicação lógica até hoje. O código inexplicável é, talvez, o ponto mais enigmático de toda a investigação. Ele combina mistério literário, possível espionagem e intenções ocultas, reforçando a sensação de que o homem de Somerton deixou pistas deliberadas, mas que jamais poderiam ser plenamente compreendidas. Até hoje, esse código permanece sem solução, transformando o caso em um verdadeiro quebra-cabeça histórico que fascina investigadores e curiosos ao redor do mundo. Enquanto o mistério do código e do papel Tamanshud intrigava os investigadores, a questão mais básica e urgente permanecia: quem era o homem de Somerton? Descobrir sua identidade parecia impossível. Nenhuma impressão digital correspondia a registros existentes, e seus pertences não forneciam pistas. O homem estava, literalmente, sem passado conhecido. As autoridades recorreram a todos os métodos disponíveis na época. Entrevistaram moradores, comerciantes e vizinhos, revisaram listas de desaparecidos e até procuraram em portos e aeroportos. Nada. Ninguém conseguia identificar o homem e ele parecia ter surgido do nada. Análises forenses também não ajudaram a revelar sua origem.
Técnicos estudaram a constituição física, os dentes e outros detalhes biológicos, mas os resultados apenas sugeriam informações muito vagas sobre possíveis regiões de nascimento e estilo de vida, sem fornecer uma identidade clara. A falta de identificação oficial tornou o caso ainda mais intrigante, reforçando a sensação de que ele poderia estar ligado a algo secreto ou fora do comum. Durante anos, surgiram teorias sobre quem ele poderia ser. Um espião estrangeiro, alguém fugindo de seu passado, ou até mesmo uma vítima de circunstâncias sobrenaturais. O fato é que, até hoje, o Homem de Somerton permanece oficialmente sem nome, sem qualquer registro de nascimento ou documento que possa comprovar sua existência antes daquele dia fatídico. A impossibilidade de descobrir sua identidade não apenas aumentou o mistério, mas também consolidou o caso como um dos enigmas históricos mais fascinantes e inexplicáveis do século XX. Cada detalhe, cada pista, ou a ausência dela, contribuiu para criar um quebra-cabeça que permanece sem solução até os dias de hoje. À medida que o tempo passava, o caso do Homem de Somerton se transformava em um verdadeiro enigma. Sem identidade conhecida, sem causa de morte aparente, e com um código indecifrável em mãos, as autoridades e pesquisadores começaram a explorar teorias para tentar explicar o inexplicável. Uma das hipóteses mais comentadas é a de espionagem. O período pós-Segunda Guerra Mundial estava cheio de tensões internacionais, e o desaparecimento de um homem com pertences misteriosos e códigos não decifrados sugeria que ele poderia ter sido um agente secreto. Alguns pesquisadores apontam para a possibilidade de que o código encontrado no livro fosse uma mensagem cifrada, destinada a um destinatário desconhecido. Outra teoria sugere envenenamento deliberado. Embora os exames da época não tenham detectado toxinas, a ideia de que ele poderia ter sido vítima de um veneno desconhecido ou de efeito rápido permanece entre os especialistas. O fato de não haver sinais visíveis de violência reforça essa hipótese, tornando a morte ainda mais intrigante. Existem também interpretações mais pessoais. Alguns acreditam que o Homem de Somerton carregava o papel e o livro como uma mensagem final, talvez indicando um suicídio planejado ou um ato simbólico ligado à sua vida privada. A frase Taman Shud, que significa o acabado, dá força a essa ideia, sugerindo um encerramento, seja literal ou metafórico. Mesmo com todas essas teorias, nenhuma delas conseguiu explicar completamente todos os elementos do caso. Cada pista aberta apenas gera novas perguntas. Quem escreveu o código? Qual era a verdadeira função do livro? E, acima de tudo, quem era o Homem de Somerton? O mistério continua a fascinar pesquisadores, historiadores e curiosos ao redor do mundo. É um caso que combina espionagem, literatura, códigos indecifráveis e um corpo desconhecido, consolidando o Homem de Somerton como um dos enigmas mais persistentes e enigmáticos do século XX. Décadas após o descobrimento do Homem de Somerton, o caso continua a ecoar na história criminal e na cultura popular. Ele se tornou referência para investigadores, criptógrafos e historiadores, um símbolo do inexplicável e do desafio que casos complexos podem representar. O mistério influenciou estudos forenses e métodos de investigação. A dificuldade de identificar o homem sem documentos ou impressões digitais destacou a importância de registros detalhados, análise de DNA e tecnologia de rastreamento moderno. Pesquisadores contemporâneos têm até aplicado técnicas de genética para tentar descobrir suas origens, mostrando como o caso continua relevante para avanços científicos. Na cultura popular, o Homem de Somerton inspirou livros. O legado do caso também está na percepção do público sobre mistérios não resolvidos. Ele mostra que, mesmo com décadas de investigação, tecnologia avançada e interesse global, alguns enigmas permanecem sem solução. O Homem de Somerton continua sendo uma lembrança de que certos segredos do passado podem desafiar gerações inteiras de estudiosos e curiosos. Em resumo, o Homem de Somerton não é apenas um caso de morte inexplicável, mas um fenômeno que ultrapassa o tempo, mantendo viva a fascinação por mistérios que desafiam lógica, ciência e imaginação. Até hoje, seu nome permanece desconhecido, mas a história que ele deixou atrás de si continua a capturar a atenção de todos que se interessam pelo inexplicável. Depois de décadas de investigação, o caso do Homem de Somerton permanece tão enigmático quanto no primeiro dia em que seu corpo foi encontrado na praia de Adelaide. Cada detalhe, o pedaço de papel com Taman Shud, o livro de poesias, o código indecifrável, a ausência de identidade e a morte sem explicação, contribui para formar um quebra-cabeça que ninguém conseguiu resolver. O que torna esse mistério tão fascinante
É justamente a combinação de elementos aparentemente desconectados, mas todos carregados de significado. A falta de respostas definitivas deixa espaço para teorias, debates e especulações que vão desde espionagem internacional até mensagens pessoais e simbólicas de um homem que desapareceu sem deixar vestígios de seu passado. Refletir sobre o caso nos lembra da complexidade da vida e da morte, e de como certas histórias desafiam nossa compreensão. O Homem de Somerton não é apenas um corpo desconhecido. Ele é um símbolo do inexplicável, um enigma que nos lembra que, mesmo em um mundo cada vez mais documentado e conectado, existem mistérios que permanecem impenetráveis. A história também desperta nossa curiosidade sobre o passado, a ciência forense e a natureza humana. Ela nos mostra como a busca por respostas pode ser tão envolvente quanto as respostas em si, e que algumas vezes o mistério é o que mantém uma história viva, atravessando gerações. Enquanto novas tecnologias e pesquisas continuam a tentar revelar a verdade, o Homem de Somerton permanece um lembrete eterno de que existem segredos que talvez nunca sejam desvendados. E é exatamente esse mistério não resolvido que garante que sua história continue a capturar a imaginação de todos que se interessam pelo inexplicável. Espero que tenham gostado. Deixe o like. Fiquem com Deus e até a próxima.